Por que o meu cliente não para de reclamar? Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Esse é o canal da Potencial Digital. Meu nome é Thiago Almeida e aqui é o lugar onde a gente compartilha conteúdo para fazer o seu negócio relevante e rentável no mundo digital. Hoje eu quero falar sobre esse assunto que é extremamente importante para qualquer empreendedor. A gente chegou a fazer uma postagem essa semana. Se você não viu ainda e se você ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá no Instagram, @agência Potencial Digital, e vê, a gente fez uma postagem falando sobre essa questão da reclamação, né? Como é que a gente deve lidar com a reclamação do cliente. E eu quero avançar um pouco mais nesse assunto hoje, falando sobre o porquê que o cliente reclama. Eu poderia passar aqui muitos minutos e até horas falando sobre relação fornecedor-cliente, falando sobre satisfação do cliente. Existem cursos na internet e até mesmo nas faculdades sobre esse tema. Recentemente a gente está vendo bastante sobre Customer Successful, que é exatamente sobre a satisfação do cliente. Mas eu queria simplificar. Como sempre, um dos valores da Potencial Digital é simplicidade. Então a gente quer falar apenas sobre alguns conceitos que a gente considera extremamente importantes nessa relação de cliente e fornecedor, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que reclamações dos clientes são importantes. Toda vez que um cliente reclama de um serviço, de um produto ou de qualquer coisa que você esteja entregando, ele está fazendo, na verdade, de graça algo que muitas empresas pagam consultoria, pagam empresas para poder fazer, que é, na verdade, a pesquisa de opinião do cliente. Entender o que o cliente pensa, o que traz satisfação para ele e aquilo que ele não gosta, né? Só que o jogo da internet, ele é um jogo diferente do boca a boca antes do advento da internet, né? Quando alguém falava alguma coisa sobre o teu produto, né, para um amigo, para uma amiga, para um parente, você não tinha controle nenhum sobre essa informação. Na verdade, você continua não tendo controle, mas ao menos você consegue saber essa informação, né, saber a opinião desse cliente e como esse boca a boca está acontecendo através das redes, do acompanhamento da tua marca na rede. Então, se você tem um comentário na página do Facebook, no Instagram, no Google Maps, seja onde a tua marca esteja, né, e você tem lá comentários, esse é o lugar onde você vai conseguir ter acesso ao boca a boca na internet. Como que isso está chegando para o teu cliente e, mais que isso, quando um cliente em potencial, quando alguém que não conhece a tua marca, vê ela pela primeira vez numa dessas redes e junto com ela, junto com a marca, vão esses comentários, você consegue ter uma noção de qual é a percepção que esse novo cliente está tendo da sua marca, através dos comentários dos clientes que já tiveram alguma experiência com você. Se você não sabe, recentemente foi feita uma pesquisa pela empresa inglesa, né, britânica, Bright Local, e lá eles identificaram que 40% dos clientes em potencial, ou seja, clientes que ainda não conhecem uma marca, desistem de fazer uma compra quando vem apenas um comentário negativo. Apenas um review negativo pode ser suficiente para a pessoa abandonar a tua marca como uma possibilidade para atender a necessidade dele. Mas a mesma pesquisa demonstrou que 48% dos clientes em potencial dão atenção a comentários que tenham sido realizados nas últimas 2 semanas. Porque é uma questão de verificar o quão atualizada é essa informação. Então, se você tem muitos comentários negativos hoje nas redes, não entre em pânico. Você tem 2 semanas para poder se resolver, né? No mínimo. E se você conseguir manter uma consistência nos comentários, né, isso já vai depor a seu favor quando alguém tiver contato com a sua marca. Então, ok. A primeira coisa está clara. Os comentários são importantes e saber gerir esses comentários são importantes, é muito importante, porque isso interfere na tomada de decisão de um cliente que não te conhece, que não conhece a sua marca, tá? Beleza. Agora, por que o cliente reclama tanto? Que é o motivo desse vídeo. Quero compartilhar com você sobre alguns conceitos bem simples, mas que ajudam a gente a compreender o porquê que o cliente reclama. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o equilíbrio, né, a conciliação entre dois conceitos, que é a de expectativa e de realidade. A gente ouve muito isso, né? Virou até brincadeira na internet. Expectativa, realidade. E de verdade isso é muito importante, porque o equilíbrio entre a expectativa e a realidade mede a satisfação do cliente.
O equilíbrio entre expectativa e realidade coloca o cliente numa posição de satisfeito ou coloca ele na posição de frustrado. A frustração é nada mais do que a quebra de uma expectativa. Você tinha uma expectativa e ela não é alcançada, e aí deixa você frustrado. E no caso do cliente, deixa ele insatisfeito. E quanto mais insatisfeito ele tiver, quanto mais frustrado ele tiver, as ações dele vão se tornando cada vez mais danosas para o seu negócio. Se ele estiver pouco frustrado, ele simplesmente não compra mais com você. Se ele estiver mais ou menos, se ele estiver um pouco mais frustrado, ele vai contar isso para alguém, quando alguém pedir a avaliação dele sobre o teu serviço. E se ele estiver bem frustrado, ele com certeza vai escrever um review negativo sobre você, vai escrever uma avaliação ruim sobre você, tá? E aí sim o impacto é mais danoso. Tá, e como é que eu faço para equilibrar essa questão de expectativa e realidade? Você tem como agir nos dois lados dessa balança, né? Eu não gosto da ideia da balança porque a balança dá a ideia de que eu preciso subir uma coisa para a outra descer, e não necessariamente é isso que acontece aqui. O que acontece são ajustes dos dois lados, tá? Mas você precisa fazer ajuste ou de um lado ou de outro, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre ajustes do lado da expectativa. Para você equilibrar, para você manter uma conciliação entre a expectativa e a realidade, você precisa atuar ou de um lado ou de outro, né? Talvez você tenha que ajustar os dois lados. Vamos falar primeiro sobre a expectativa. Como você ajusta a expectativa do cliente? Primeira coisa, você precisa ficar bem atento em como você está se comunicando com esse cliente. As suas propagandas, os seus posts, as suas postagens, os seus panfletos, os seus flyers e até mesmo o seu discurso precisam estar bem alinhado com o teu produto. E o que eu quero dizer é que as expectativas que você cria no teu cliente tem que estar muito alinhada com a realidade que ele vai receber. Porque se você cria uma expectativa muito grande sobre o teu produto, sobre a tua entrega, o teu serviço, e aí quando ele consome o teu produto, o seu serviço, e ele vê que a realidade é diferente daquela expectativa que ele criou, a frustração ela é fatal. E aí talvez você esteja falando assim, mas Thiago, a expectativa quem cria é o cliente? É ele que imagina aquilo que ele vai receber? É claro. Só que essa expectativa que ele cria na mente dele, ela é muito influenciada pela forma com que você se comunica com ele. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que materializa e fica fácil pra gente entender. Vamos lá. Primeiro, eu estou andando numa estrada, né, muito cansado, horas dirigindo, e aí quando eu vejo de longe, assim, passando pela estrada, tem um banner gigante com uma costela saindo fumaça e aquela gordura linda, vermelha e batatas coradas. E aí do lado tem assim um letreiro enorme dizendo: venha provar a melhor costela da rodovia BR-101, né? Olha só que incrível, eu estou morrendo de fome. Eu estou andando há horas, rodando há horas. E já está na hora do almoço. E aí eu passo e vejo um banner gigante como esse, dizendo que eu vou provar a melhor costela da rodovia BR-101. E aí tem uma foto maravilhosa, gigante, de uma costela linda. Ou seja, a minha expectativa está ali em cima, né? Eu, no mínimo, vou querer receber a mesma costela que está ali naquela propaganda, né? Quente como está ali, porque tem fumaça saindo da foto, né? E ainda está dizendo que é a melhor da rodovia. Pois bem, quando eu chego lá nesse restaurante, e aí me entregam uma costela que não é bonita como aquela da foto, e ela vem fria, ela não vem com uma fumacinha como está lá na foto, e além disso ela é insossa, salgada, falta tempero, enfim. O que está acontecendo? Não é uma questão que eu criei uma expectativa errada. Eu fui induzido a criar uma expectativa errada, né? Então eu preciso alinhar a minha expectativa, eu preciso alinhar com o meu cliente aquilo que ele vai entregar. E aí, veja que talvez você diga assim, Thiago, mas eu também poderia acertar a realidade, eu poderia adequar a minha realidade àquela da foto. Mas talvez essa foto tenha sido pega na internet, você nunca vai adequar essa realidade com a da foto. Então, tá errado, o que você tem que mudar é de verdade a expectativa que você cria no cliente. Além disso, existem expectativas, existem qualidades, né? Existem realidades que estão distantes daquilo que é o seu produto. Você não tem como chegar naquela realidade. Então o que você precisa fazer é adequar a expectativa. Um exemplo desse caso, onde você não tem como adequar a realidade, você só consegue adequar a expectativa, são as pensões alimentícias. Você tem várias pensões de bairro, né? Muitos microempreendedores que trabalham com pensão. Eu mesmo tenho, na nossa turma de mentorados, a gente tem
empreendedores que trabalham com delivery, nos nossos parceiros a gente tem pessoas que trabalham com delivery, e o que acontece? A operação não permite uma realidade de MasterChef, a operação não permite uma realidade de um restaurante gourmet. Então o que você precisa fazer é setar a expectativa. Você não pode mandar lá no iFood fotos que não são do seu produto. Inclusive, isso pode te gerar um problema através do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma propaganda enganosa. Se você bota uma foto de um produto que não é o seu e usa isso para atrair o teu público, além de você ter problemas de expectativa e realidade, né? E aí lembra que eu falei de o quão frustrado está esse cliente, né? Pode ser que a frustração dele seja tão grande que não seja apenas um review negativo que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai entrar com uma ação contra você, né? Então, isso é bem sério. Então, como é que eu faço, Thiago, para atrair clientes se eu não posso botar a expectativa distante do meu produto? Simples. Valorize aquilo que o teu produto tem de melhor. Se você tem um restaurante, como é o caso de um delivery, e você não tem como colocar a expectativa, não tem como entregar uma realidade de um restaurante gourmet. Então, qual é o potencial do teu produto? O que ele tem de diferente? Você precisa ter alguma coisa diferente, senão você faz a mesma coisa que todo mundo faz. Então você precisa encontrar qual é a diferença do seu produto. O meu produto tem um tempero diferente, é um tempero baiano, que eu aprendi com a minha avó, que aprendi com a avó da minha avó. Nossa, que lindo! Então faça isso, bota isso na tua propaganda. Bota lá que o teu restaurante é um restaurante que oferece comida caseira, que tem o sabor da mãe e da avó. Então usa isso, que vai ser o sabor da mãe e da avó, e que é lá da Bahia, que nos remete às comidas nordestinas, cheia de tempero, cheia de... Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa jogar uma expectativa diferente daquilo que é a realidade do seu produto. A realidade do seu produto já tem algo que pode ser valorizado na hora de você fazer a tua propaganda, tá? Então, beleza, galera. A gente está falando da fase 1, que é vou setar a expectativa, vou ajustar a expectativa do meu cliente, ressaltando aquilo que é de bom no meu produto, aquilo que é diferente. Passo 2. O que eu posso fazer agora? Que é setar também a realidade. Existem casos em que a realidade também pode ser adequada. Existem casos que é necessário adequar a realidade. O que eu quero dizer com isso? Espera-se encontrar um ambiente adequado aos estudos quando você vai fazer um curso. Se você chegar num curso e lá não tem mesa, lá não tem cadeira, lá não tem lousa, lá não tem lugar para pesquisa, não tem lugar para você estudar. Se você está fazendo um curso e você chega lá e você encontra um ambiente extremamente inadequado para você aprender, não é só uma questão de expectativa que você tem que ajustar. Existe a questão da realidade. A tua realidade está totalmente inadequada para qualquer expectativa de serviço de ensino. Nesse caso, por exemplo. E o mesmo acontece em qualquer que seja o seu nicho. Seja o seu nicho seja varejo, seja prestação de serviço, seja curso, infoproduto, não importa qual é a natureza do seu negócio. Existe um nível mínimo de qualidade que você precisa entregar para você entrar no jogo. Para você entrar no jogo, você já tem que ter um nível mínimo, básico. Se você não consegue oferecer nenhum nível mínimo, básico, é melhor você não entrar no jogo. É duro falar isso, principalmente para a gente que trabalha com microempreendedores individuais, pequenos empreendedores, e falar, olha, se você não consegue oferecer o mínimo, não pode entrar no jogo, mas a verdade é essa. Até porque, como eu disse, o nível de frustração do seu cliente pode levar ele para não falar nada, pode levar ele para falar para um amigo, pode levar ele para a internet, mas pode te levar para uma questão judicial. Então, se você não tem condições de produzir alimentos com um mínimo de higiene, você não pode produzir alimentos. Se você não pode oferecer conteúdo de acordo com as normas, por exemplo, de um curso, se você não tem permissão da legislação para poder produzir um determinado curso, determinado conhecimento, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um médico. Né? Se eu não sou um médico, eu não posso produzir conteúdo ensinando as pessoas a operarem. Né? Então isso eu dei um exemplo mais absurdo, mas a verdade é essa, que existe um nível básico em qualquer serviço. Fora o nível básico, fora aquilo que é inicial para você começar a oferecer qualquer serviço de qualidade,
existe também o que a gente estava falando anteriormente, que é a questão da expectativa. Às vezes você não quer ajustar a tua expectativa, porque aquela expectativa é de fato o que você quer entregar. Você não quer ajustar a expectativa porque a tua expectativa é o teu objeto de desejo. Então, você precisa ajustar a sua entrega. E como que você ajusta a sua entrega? Como é que você ajusta a realidade? Existem algumas maneiras de você ajustar a sua realidade. A primeira maneira de você ajustar a sua realidade é conhecimento. Você ajusta a sua realidade sendo um profundo conhecedor daquilo que você entrega. Nós, na Potencial Digital, somos uma empresa que trabalha com lançamentos de infoprodutos. Quando as pessoas falam de agência, a gente acha que nós somos agência de marketing. E o marketing, na verdade, é uma das nossas ferramentas. Um dos nossos fundadores é formado em marketing, o outro é formado em publicidade, tem outras formações também, mas marketing é uma das nossas habilidades, é uma das nossas ferramentas. Qual é a nossa principal atuação? Nós somos produtores de infoprodutos, nós somos coprodutores de infoprodutos, então nós trabalhamos como uma agência de lançamento de infoprodutos. Temos os nossos infoprodutos, voltados para empreendedores e microempreendedores, e temos os produtos dos nossos parceiros. Mas o que ocorre é que no momento que a gente leva o nosso conteúdo para a internet, começou a ter essa dificuldade, né? As pessoas começaram a ter dúvidas sobre aquilo que a gente fazia, né? E começaram a achar que nós somos uma agência de marketing. Como que eu descubro a expectativa e a realidade nesse caso? Eu precisava falar com o meu cliente, eu precisava saber se ele estava entendendo o que a gente fazia. E aí foi o que a gente fez. A gente começou a ouvir o nosso cliente. Então, se o primeiro passo é você ser um profundo conhecedor do seu produto, o profundo conhecedor daquilo que você faz, o segundo passo é você ouvir o seu cliente. Nós temos como uma prática, né, algo que a gente aprendeu no gerenciamento de projetos, o hábito de fazer boas perguntas, né? Eu sempre digo que fazer boas perguntas é uma ferramenta, né, é um instrumento tão importante para o gestor como um estetoscópio para o médico. É um item básico e é um item que você precisa saber usar com bastante propriedade. Então a gente precisa saber fazer boas perguntas para o nosso cliente. Então, se você quer adequar a sua realidade, você precisa ser um profundo conhecedor do seu produto e você precisa ouvir o seu cliente, tá? São duas maneiras fáceis e básicas de você conseguir adequar a sua realidade. Agora, eu quero falar sobre o tiro de misericórdia. Porque quando você tem uma realidade distante da expectativa, o que acontece é que o seu cliente fica frustrado. A gente falou sobre isso. Quando a realidade e a expectativa estão equalizadas, ou seja, estão equilibradas, a conciliação entre expectativa e realidade, o seu cliente fica satisfeito. E satisfeito significa que a pessoa comeu o suficiente para não querer mais, tá? Mas existe um outro patamar de sentimento, de satisfação que a gente pode querer levar o nosso cliente. Eu não quero que ele fique frustrado. Eu também não quero que ele fique satisfeito. Eu quero que ele fique maravilhado. Eu quero que ele fique encantado em consumir o meu produto. Então, para chegar nesse encantamento, não basta eu entregar a expectativa. Não adianta eu entregar só aquilo que ele espera. No momento que eu entrego aquilo que ele espera, eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Eu dei expectativa, eu criei a expectativa de ele receber alguma coisa e eu estou entregando apenas aquilo que eu disse que daria. Como é que eu faço para levar esse cliente para um grau de satisfação maior do que esse? Eu entrego mais do que eu disse que ia entregar. Eu entrego melhor do que eu disse que ia entregar. Quando eu faço isso, e sem cobrar, obviamente, e sem que ele saiba de antemão que eu vou fazer isso. Porque no momento que eu digo para ele que vou fazer, de novo, isso vira expectativa. E eu não quero que ele tenha expectativa, eu quero pegar ele de surpresa. Existem vários exemplos de pessoas, de empresas que usaram isso, né, como uma estratégia. É muito comum, muito conhecido, né, o famoso pãozinho lá do Outback, o pãozinho preto que a gente, sem pagar nada, a gente pode fazer, pode consumir. É uma coisa legal? É fantástico, é muito bom. As primeiras vezes que você vai no Outback e você recebe um pãozinho de graça, a tua expectativa não era receber esse pãozinho. E isso é muito bom. Mas chega uma hora que você, quando vai para o Outback, você já sabe que tem um pãozinho.
E você está esperando aquele pãozinho. E o dia que tirarem o diacho do pãozinho, a tua expectativa vai ser frustrada. O que a gente está falando aqui é de você entregar mais sem avisar, que vai entregar, e de sempre entregar alguma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com... Eu uso muito exemplos alimentares, né, delivery, porque isso faz muito parte do nosso público, né, de pessoas que acompanham a gente. Então, você tem um negócio que entrega esfirras, né? Esfirras de frango, esfirras doces, esfirras salgadas e assim vai. E a sua esfirra é muito boa, é muito gostosa. As pessoas gostam muito de comprar ela. E aí o que acontece? A pessoa liga pra você e te pede 20 esfirras salgadas. Certo? Beleza. Você pede as 20 esfirras salgadas, você diz que vai entregar num determinado tempo, né? E aí você entrega dentro desse determinado tempo, expectativa cumprida. A esfirra chega quentinha, expectativa cumprida. Eu não espero comer esfirra quente. As esfirras chegam gostosas também, expectativa cumprida. Eu não espero receber esfirras ruins. Só que junto com as esfirras quentes, as 20 esfirras, não lembro, 10, não sei qual foi o valor que eu falei, vamos imaginar que fosse 20. Você me manda 2 esfirras doces. Nossa, eu sou impactado, eu não sabia que viriam as 2 esfirras doces. E junto com as esfirras doces, se você quiser dar um plus, você manda um bilhetinho, escrito à mão, dizendo assim: olha, prove as nossas 2 esfirras doces e nos diga o que você acha. Meu Deus do céu! Uma coisa muito simples. Você levou o teu cliente de um grau de apenas satisfação, melhor, você escapou do grau de frustração, passou pelo grau da satisfação e chegou no grau de encantamento, chegou no grau da pessoa estar encantada. E sabe o mais incrível? É que quando você colocou esse bilhetinho e nos diz o que você acha, sabe o que vai acontecer? Ele vai te mandar um WhatsApp, ele vai entrar na tua página lá no iFood e vai escrever o que ele achou da sua esfirra. Muito difícil ele dizer, mesmo que ele tenha achado a esfirra ruim, a esfirra de doce, muito difícil ele dizer que não gostou porque ele recebeu de graça. Ele vai dizer que gostou só de ter recebido. Olha que incrível isso, né? Um outro exemplo é se você é um prestador de serviço. E aí você acordou que ia fazer um serviço em um determinado tempo e que você ia entregar os itens X, A, B, C e D, né? Você acordou com o teu cliente fazer isso. E aí o que acontece? Você acordou com um determinado tempo, você acordou determinados serviços. E aí, sem avisar que você ia fazer nada disso, no meio lá da tua prestação, você entrega um outro serviço. Um outro que, de repente, para você, ele não conhecia, por exemplo. Quando você faz isso, você dá a chance desse a pessoa que contratou você, o teu contratante, conhecer o teu outro serviço, esse outro que ele nem sabia que você fazia. Mas talvez você esteja dizendo assim: Thiago, mas quem é que vai bancar esse serviço a mais? Quem é que vai bancar esse produto a mais? A minha margem vai ser prejudicada. Eu vou começar a ter prejuízo. Bem, se você entregar um mimo para o seu cliente e você vai ter prejuízo, significa que você está precificando mal o seu serviço. Você está precificando mal o teu produto. Porque se você entrega 20 esfirras para o seu cliente e essa única esfirra que você coloca a mais é o suficiente para você ter prejuízo, então o preço das outras 20 esfirras é que está inadequado. Sim, você vai ter uma redução da sua margem, mas a gente está falando de uma redução de margem tão pequena que ela deve ser considerada como investimento. Essa redução de margem para entregar esse produto a mais, esse serviço a mais para o seu cliente, tem que ser encarado como uma ação de marketing. É uma ação de marketing. Você está investindo para fazer uma propaganda do seu serviço, uma propaganda do seu produto. Porque quando você faz isso, como eu disse, isso impulsiona o teu cliente para fazer um review. E ele tira você apenas da satisfação ou até mesmo da insatisfação. Apenas esse gesto pode tirar você da insatisfação e da satisfação. Então veja que essa pequena redução da sua margem, na verdade, vai te gerar um incremento lá na frente. Se você não investir essa pequena redução da sua margem, aí sim o impacto pode ser muito grande, porque você pode começar a ter queda nas suas vendas. Você pode começar a não receber tantas vendas como você recebia por causa de um review negativo. Gente, isso tem um poder incrível. Vocês não fazem ideia. Quer dizer, fazem sim, porque provavelmente vocês já passaram por esse tipo de experiência. E vocês sabem o efeito que isso causa dentro do emocional do cliente, né? E a verdade é essa, é que a gente tende a achar que todo o processo de escolha, de decisão, ele é puramente racional.
E é muito importante você entender que você que tem um pequeno negócio, um microempreendedor individual, é que nem todo processo de decisão, melhor, grande parte do processo de decisão não ocorre de forma racional. Ele envolve as emoções da pessoa e ele envolve também os nossos famosos gatilhos mentais, que são processos que estão ligados a itens mais inferiores do nosso processo decisório, né? Que estão ligados à nossa base, à base do nosso processo cognitivo, né? Então esses são itens que quando você aciona eles, você traz o teu cliente para você. São processos que estão no nível inferior da nossa construção cognitiva. Gatilho da reciprocidade, da empatia, essas coisas que quando você aciona, o cliente se sente inclinado a tomar uma decisão, se sente inclinado a ficar favorável a você, a receber você bem. Então, a própria ação da pessoa escrever um comentário, uma avaliação positiva, é um item que dificilmente ela faz, é uma ação que ela dificilmente faz quando ela está puramente satisfeita. A pessoa ela só vai buscar um site para escrever alguma coisa quando ela não está só satisfeita, quando ela está encantada. Aí sim ela vai para lá escrever alguma coisa. É a mesma coisa que acontece com uma experiência negativa. Você tem níveis, né? Quanto mais satisfeito, melhor serão as ações dessa pessoa. Ela pode ficar quietinha, falar com a pessoa que está do lado dela, que ela gostou do produto. Ela pode entrar na internet e escrever um comentário positivo, se ela estiver muito satisfeita, se ela estiver encantada. E ela pode pegar o seu produto e sair postando em tudo quanto é lugar, comentando, levando para os amigos, botando em grupo de WhatsApp. Ela pode divulgar a sua marca de graça para você. Depende do nível de encantamento que você conseguiu produzir na mente e no coração desse teu cliente. Beleza, galera? Então, se você gostou desse conteúdo, assina aqui o nosso canal, aciona aqui o sininho para você poder ficar recebendo todo o conteúdo que a gente estiver produzindo e a gente se vê em outras oportunidades. E já sabe, né? Destrava esse potencial que há em você. Gol Digital, vem com a gente!